Por que algumas pessoas estudam um idioma estrangeiro e elas não conseguem se comunicar neste idioma? Acredito que esta seja uma das maiores perguntas quando o assunto é aprender um idioma estrangeiro. Por que em uma sala de aula com 10, 12 alunos, a grande maioria não consegue, por mais que aprenda esse idioma, por mais que receba o conhecimento do professor, a grande maioria não consegue se comunicar neste idioma, não consegue formar frases nesse idioma, às vezes frases básicas. Por quê? Bem, para responder esta pergunta, eu gostaria de utilizar de uma metáfora. Imagine que um idioma, na verdade, seja um aglomerado de tijolos que nós vamos chamar de palavras. Estes tijolos devem respeitar uma certa gramática. E essa gramática nós podemos chamar de arquitetura e engenharia. Afinal, é com essa arquitetura e engenharia que este mesmo idioma possui, é que faz com que nós podemos entender o que este idioma está transmitindo. Neste exato momento, estou falando com você em português, but I could speak in English. However, I don't know if you can understand. Entretanto, eu poderia estar falando inglês, mas eu não sei se você entenderia. And the most important, e o mais importante, is I don't know if you can speak in English with me. Eu não sei se você ainda consegue falar inglês comigo. A questão é esta: por que algumas pessoas aprendem o idioma, recebem o conhecimento do professor, mas não conseguem concatenar frases, construir, estruturar? Na verdade, o que eu gostaria de aconselhar é que você tenha esta visão, a visão de que um idioma, na verdade, é tijolos, repito, palavras, que devem respeitar uma arquitetura gramatical. Para construir uma estrutura, normalmente um prédio, uma casa, nós precisamos de pelo menos 4 tipos de trabalhadores: os ajudantes, pedreiros, mestre de obras e também o arquiteto. Agora, utilizando ainda mais da metáfora, posso dizer para você que é possível nós descobrirmos qual destes trabalhadores não está, entre aspas, trabalhando na sua mente quando você precisa formular, estruturar, construir no idioma que você está aprendendo. Primeiramente, vamos caracterizar esses trabalhadores. Podemos considerar que os ajudantes são a memória, aqueles que carregam a memória, os tijolos, os cimentos. E esses tijolos, como você já sabe, podemos considerar as palavras. São estes trabalhadores que são responsáveis por carregar todo o vocabulário que você aprendeu no idioma estrangeiro. O pedreiro é aquele trabalhador que consegue construir frases básicas: sujeito, verbo, predicado. O mestre de obra, ele já tem a habilidade de construir algo muito mais complexo. Além disso, o mestre de obras, ele consegue, na verdade, interpretar o que o arquiteto, aquele que tem a ideia do que deve ser transmitido, deseja transmitir. O arquiteto é aquele ser que deseja e que estrutura toda uma arquitetura, respeitando a gramática deste idioma, a fim de que os outros trabalhadores obedeçam essa mesma estrutura. Então, eu gostaria de utilizar dessa metáfora dizendo que quando você precisa construir, estruturar, falar no idioma estrangeiro, você precisa desses 4 tipos de trabalhadores: os ajudantes, que são os carregadores da memória; os pedreiros, que conseguem fazer frases relativamente básicas; os mestres de obra, que conseguem construir algo muito mais complexo, porque eles conseguem ter muito mais contato com aquele arquiteto, aquele que
detém a ideia da estrutura e que transmite para os outros trabalhadores. O que eu gostaria mesmo, utilizando ainda mais da metáfora, é dizer que a maioria das pessoas que não conseguem falar o idioma que elas estão aprendendo, elas não conseguem fazer com que o arquiteto linguístico, memoriza isso, o arquiteto linguístico que já existe no idioma materno, que ela já fala, ela não consegue fazer com que este arquiteto se liberte deste idioma e consiga estruturar, construir em um outro idioma. Mas e agora? A grande questão é essa. O que fazer? O que fazer se o indivíduo é uma dessas pessoas que não consegue estruturar frases, arquitetar em um outro idioma no qual ela está aprendendo? Bem, você já deve ter visto na internet vários métodos que se dizem até mesmo milagrosos. Vários professores que podem prometer um verdadeiro milagre linguístico. Entretanto, aqui, não sei se eu posso dizer felizmente ou infelizmente, a proposta é outra. Neste canal, você não terá um método milagroso. Pelo contrário, você terá um método penoso. Na minha opinião, nenhum professor conseguirá fazer aquilo que só você consegue fazer. Libertar o arquiteto linguístico que está preso, amarrado no idioma materno, para que esse mesmo arquiteto consiga arquitetar, estruturar no idioma que você está aprendendo. Por isso, sou muito sincero. Se você realmente pretende adentrar em nosso material, saiba, o material é penoso. Você precisa literalmente condicionar o arquiteto linguístico do idioma materno para que esse mesmo arquiteto, repito, consiga trabalhar corretamente no inglês, idioma no qual você vai aprender conosco. Vamos deixar claro, nosso método não é milagroso, ele é penoso. Você vai sofrer. Não vou mentir, você deve literalmente exercitar várias e várias vezes para que você consiga libertar o seu arquiteto linguístico. Ainda assim, pretendo fazer um vídeo com mais ou menos 1 hora de duração, explicando com muito mais detalhes o porquê cheguei nesta conclusão. Agradeço a atenção. Dúvidas? Me mande no e-mail. Obrigado.